Como funciona a monetização da música no streaming? Qual porcentagem fica para o selo? Qual fica para a agregadora? Qual porcentagem fica para o artista e quais porcentagens ficam para os autores? Também falaremos sobre a diferenciação entre direitos autorais e direitos conexos, entre selos e agregadores, e sobre o engajamento nas redes sociais do artista, que pode impactar na monetização de suas músicas nas plataformas de streaming e também na venda física. Como o álbum é lançado? No passado, não havia diferenciação entre selo e gravadora. Tratava-se da mesma empresa, chamadas de majors, que acumulavam todas as funções referentes a um álbum, desde a gravação, mixagem, masterização. Os músicos, que geralmente eram uma banda que acompanhavam os cantores no estúdio, incluindo também as áreas de arte do álbum, marketing dos produtos, além da documentação e contratos na área jurídica. Ou seja, todos os serviços que envolvem desde a ideia até a concretização do disco eram centralizados nessas grandes gravadoras. Com o passar do tempo, essas funções foram se dividindo em empresas setorizadas e especializadas cada vez mais nas áreas: arte, marketing, gravação, mixagem, masterização e área jurídica. Em 2022, as majors ainda imperam com certa hegemonia na indústria da música internacional, mas a estrutura oferecida no passado por essas transnacionais já não é a mesma, à exceção dos contratos, que ainda são muito parecidos e quase nada vantajosos aos artistas. Além das majors atuando no mercado, temos os selos independentes, os chamados indies, que em geral são selos, podendo também ser gravadoras, que atuam no mercado fonográfico brasileiro de modo bem distinto das majors. Um ponto positivo dos selos indies são as questões jurídicas e contratuais oferecidas, que são flexíveis e muito mais vantajosas ao artista. Isso fez com que muitos artistas de grande sucesso saíssem das majors no passado para abrirem suas empresas e gerirem suas obras com independência. Nos selos indies, é possível chegar com um álbum gravado e lançar por este, caso a curadoria se interesse pelo trabalho apresentado. Já nas gravadoras, é possível dar o passo anterior, que é a gravação do disco, chegando somente com a ideia. Essas empresas funcionam em parcerias de trabalho ou contratação de terceiros, onde profissionais autônomos ou outras empresas de pequeno porte prestam serviço nas áreas jurídica, arte, gravação, mixagem, masterização, assessoria de imprensa, podendo também variar as equipes de um disco a outro. Em geral, a área jurídica é a única que permanece a mesma. Hoje, quando se fala de gravadora, não é mais a imagem das majors com seus próprios estúdios, mas sim estúdios especializados que são locados para gravações. E acontece de selos funcionarem enquanto gravadora no sentido do investimento feito na gravação do álbum. Álbum gravado. O que fazer? Ainda hoje, muitos artistas optam pelo lançamento físico do CD, porém o mesmo já não tem vendas significativas, a não ser na saída de shows. Mesmo assim, tem sido um artigo cada vez menos consumido. Ao contrário do LP, o vinil, que nos últimos anos tem voltado ao mercado com vendas mais expressivas do que do CD. Alguns selos indies ainda lançam CDs no mercado. Esse lançamento físico tem um custo que pode variar de acordo com a quantidade da tiragem,
pagamento de direitos autorais, no caso de gravação de música de outros autores, custos com designer gráfico, músicos, estúdio de gravação, mixagem, masterização e assessoria de imprensa. Como lançar o CD fisicamente? Os possíveis caminhos são através de patrocínios, leis públicas de incentivo à gravação de álbum ou investimentos particulares com algum tipo de mecenas. Em geral, os selos indies também fazem a distribuição do CD ou LP para os lojistas pelo país e até exportam e também possuem sites próprios de venda. Do arquivo ao aplicativo, os caminhos da música até a plataforma. Para que o álbum chegue nas plataformas, existe um caminho a ser percorrido, que pode ou não passar por um selo ou gravadora, a depender da vontade e da materialidade do álbum, mas necessariamente passará por uma agregadora. As agregadoras são responsáveis pelo envio do lançamento do álbum para as plataformas de streaming existentes no mercado e, posteriormente, administram a arrecadação da monetização digital. Isso é feito em um site chamado back-office, onde é feito o upload da música do artista, do selo ou gravadora. O acesso ao site é exclusivo de cada usuário que contrata o serviço, e esse tem acesso somente ao seu conteúdo. No caso de selos e gravadoras, o acesso a todos os álbuns e singles de seu catálogo digital. Tanto o selo como gravadora e agregadora são também chamadas de distribuidoras. O que as diferencia é a direção dessa distribuição. Selo e gravadora distribuem o conteúdo para a agregadora, no caso do digital. No caso do físico, para lojistas e cliente final. E a agregadora distribui para as plataformas de streaming, assim como essas plataformas distribuem o conteúdo online para o público. Do aplicativo ao artista, o caminho do retorno financeiro. Nesse ramo digital, existem algumas etapas de monetização até que se chegue ao artista, os direitos conexos. E a agregadora é quem faz o trabalho de pegar o álbum no back-office e enviar para as plataformas online de streaming, tanto vídeo quanto áudio. Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music e YouTube, citando algumas das mais conhecidas. A diferença entre os direitos conexos e os direitos autorais é: conexos se referem aos músicos e intérpretes que tocaram ou cantaram no fonograma, incluindo o produtor fonográfico, de acordo com a divisão de porcentagens gerada automaticamente ao se criar os ISRCs do fonograma. Já os direitos autorais se refere à letra e melodia. O registro dos autores entra também no registro dos ISRCs, mas o recolhimento e repasse desses valores são feitos por associações distintas. O ISRC da gravação permite que os valores referentes tanto aos direitos conexos quanto aos autorais sejam recolhidos de modo correto. As plataformas de streaming retêm uma média de 30% do total arrecadado. 12% é pago ao autor diretamente pela plataforma através de associações como a UBEM, União Brasileira de Editores de Música. O valor autoral não passa pela agregadora ou selo, a não ser que estes sejam também editoras e detenham o direito autoral de determinada obra. A agregadora fica com um percentual de vendas que gira em torno de 18% a 25%. Nisso, temos até aqui mais da metade da monetização já retida. E da porcentagem que resta, o montante que chegará ao artista depende do acordo de percentual feito entre ele e o selo com o qual trabalha. A imagem é de uma foto feita de um slide apresentado pela UBC, União Brasileira de Compositores, na palestra sobre direitos autorais realizada na CIM São Paulo, Semana Internacional de Música, na edição de 2019, que aconteceu no Centro Cultural São Paulo. Os selos indie, em geral, estão dentro da porcentagem dos 58%. A tabela ao lado da primeira imagem mostra a divisão dessa porcentagem entre as partes de destino que se referem aos direitos conexos, ou seja, aquilo que está relacionado ao fonograma via agregadora para o selo e do selo ao artista. No site da Abramos, Associação Brasileira de Música e Arte, achamos uma diferenciação no percentual pago no Brasil entre streaming e download.
Sabemos que do valor arrecadado pela plataforma, essa fica com uma porcentagem que gira em torno de 30%. Porém, não se sabe ao certo sobre qual valor se aplica essa porcentagem, se o valor é referente somente aos plays, se entra nesse valor o recebimento pelas publicidades dentro da plataforma e muito menos se esse valor é bruto ou líquido. Há muita discussão em torno da divisão de percentuais entre plataforma e autor, editor, artista, assim como entre as plataformas e agregadores, ou seja, os direitos autorais e conexos. Na tentativa de gerar mais lucro ao autor e artista, mas de modo um pouco mais individualizado, algumas experiências têm surgido e, de certa maneira, estão funcionando. Algumas agregadoras oferecem um back-office onde o artista pode subir sua música direto para as plataformas de streaming sem a necessidade de um CNPJ, o que eliminaria o percentual de um selo ou gravadora, mas exigindo que o artista aprenda a administrar sua obra no back-office. O YouTube é uma plataforma de streaming de vídeo que permite subir o conteúdo monetizando direto com a plataforma. Porém, se sua obra estiver online através de alguma agregadora, o recolhimento da monetização é feito por essa. Mas para que o seu canal comece a gerar algum lucro, é preciso ter 10 mil inscritos. E sobre as redes sociais? As mídias digitais redefiniram o modo como as pessoas se informam, interagem e se apresentam. Novas formas de se relacionar surgiram desde então, e as opiniões sobre um produto, artista, música ganharam outro peso. Pesquisas recentes em diferentes setores mostram que a maioria dos consumidores acredita mais no fator social, amigos, família, seguidores do Facebook, Twitter, do que nas comunicações de marketing. Como lançar o álbum digital? E as redes sociais? Em relação às redes sociais, isso inclui divulgações e patrocínios pagos, as famosas hashtags, marcações de páginas e pessoas, compartilhamentos e interação com o público que se manifesta em cada uma dessas ações. Nessa era digital, onde tudo acontece atrás de uma tela, a marca, produto, artista que interage com seu público passa a ter uma notoriedade positiva entre os internautas. Essa ação também é fundamental no canal do YouTube. Ou seja, ambas as ações de marketing nas redes e publicações no canal devem andar juntas, pois se complementam e naturalmente elevam as vendas digitais e, consequentemente, as vendas físicas.